Pessoal, deixa eu fazer uns exemplozinhos aqui. Quem é que tá com o volume 8 aí na mão? A mulher, garoto! Eu gosto de surpresa, tu sabe, né? Eu fiz ali pra galera do 3B, eu fiz... Só eu digo qual que eu fiz para que vocês possam comparar aí e depois tentar arriscar a questãozinha e comparar com a solução. Deixa eu ver qual que foi, página 46, eu fiz o exercício 27 para eles. Então para vocês eu vou fazer o 30, para vocês eu vou fazer o 30. Ou seja, o 27 tu pode fazer e finalzinho da semana que vem já tem a correção dele na internet, bonitinho, para vocês acharem. Então vamos lá. Página 46, eu só vou fazer um também porque não adianta tu ficar me vendo fazer, tu tem que tentar, tu sabe disso. Exercício 30, tinha um circuitinho assim, ó, um voltímetro, bem bonitinho, 2 capacitores em série, ó que legal, e depois um amperímetro conectando a uma fonte de energia, ó, com resistência interna e tudo, ó, que bonitinho. R, força eletromotriz, meio. No circuito abaixo, temos um gerador de força eletromotriz 6 volts. E resistência interna 0,050 ohms. Pô, pequena mesmo. Quando o amperímetro ideal assinala 0 ampere, o voltímetro ideal assinala... Que engraçado, ó, quando ele fala que aqui é 0 ampere, ele quer saber quanto que o voltímetro vai ler. Quando não tem corrente, a carga dos capacitores no... Pergunta, na verdade é o seguinte, ó, se não tem I em cima desse R, qual é a voltagem que ele vai perder? Nada, porque é R vezes I o que ele perde, né? 0,05 vezes 0 dá? Então os 6 volts que estão disponíveis aqui, surgem aqui, ó. Quer dizer que o voltímetro marca? Porque a bateria não está sendo usada. Então tu vai estar lendo tudo aquilo que o fabricante diz que ela tem. Só quando ela começa a ser usada que a força eletromotriz cai. Por que que cai? Por causa do Rzinho. Porque aí o Rzinho vezes I perde um pouco de energia. Então tu vê que sacanagem, cara. Na verdade eu até gostei da questão porque o cara tá te mostrando, ó, amigo, fica ligado. Quando tem uma bateria e o capacitor carregou, a corrente acaba. E se a corrente acaba, toda a voltagem fica aplicada nos capacitores. Então o cara até está te ajudando para a próxima pergunta que ele vai fazer. Quer ver? A carga elétrica do capacitor C1 é tantos microcoulomb. E a carga elétrica do capacitor C2 é tantos microcoulomb. Tu vê, ó, ele quer saber quanto que esse cara vai ter de carga e quanto que esse cara vai ter de carga. E ele forneceu as capacitâncias 6 microfarad e 4 microfarad. E aí, galerinha, agora é só usar aquilo que a gente acabou de ver na aula. O que eu faço? Muito obrigado, amigo. É verdade, eu vou ter que usar C igual a Q sobre V. O C pode ser até o 6. Se tu quiser usar o 1, é 1 e é 1. Então, se tu quiser usar 6 micro, eu gosto, tudo bem. Eu quero a carga. Não, não é 6. É um absurdo. Não. Tá me dizendo que V1 é 6 porque esse é 6? Então tu esqueceu disso que está escrito ali do lado. Mas eu gostei da tentativa. Poderias até tentar C2 igual a Q2 sobre... E tu começaria empolgado. Uhul! 4 micro. Uhul! Eu tô querendo... Ah, eu não tenho V2. O que eu acabei de mostrar para vocês chama aço. De capacitores em série. E aqui nós temos 2 em série. Se eu quiser fazer uma conta só, aqui no lugar desse cara tem que ser o equivalente, equivalente, equivalente. Só faltou isso, vocês ficarem calmos e somarem
primeiro esses aqui. Mas como é que eu vou transformar esses dois num só? 1 sobre o capacitor equivalente é 1 sobre mais 1 sobre... A não ser que eu transformasse esse aqui em, por exemplo, 12, 3 de 12. 12 dividido por 3 dá 4, né? 3 de 12 e esse, 2 de 12 totalizando, 5 de 12. 12 dividido por 5, 2,4. Então tu vê, cara, sem sujar as mãos, o cara acha a capacitância de cabeça. Mas quem gosta de fazer continha, funciona também. Olha que bonitinho que vai ficar. Mínimo entre 6 e 4. Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Somando 5 sobre 12 e invertendo. Uma colega acabou de errar uma questãozinha porque ela esqueceu de inverter no final. 12 sobre 5. 10 por 5 é 2. 2 por 5. 2,4 foi o que eu disse. Capacitor equivalente igual a 2,4 microfarad. Pode falar de Faraday para puxar um saco bem gostoso do cara. Faraday ou Farad. Eu falei isso muito rapidamente na última aula, não custa lembrar. Unidade de carga. Coulomb, obrigado. Unidade de voltagem. Volts, pode ser? Volts. Isto é capacitância. Coulomb por volts nós chamaremos de Farad ou Faraday, tudo bem? A galera chama de Farad para ficar bonitinho, ó, mas como é para puxar o saco do Faraday, chamar de Faraday ele fica mais feliz, certo? Então é isso aí. 1 farad é muito pouco, mortal, capacitor mortal do tamanho dessa sala, certo? Então a gente trabalha com micro, nano, pico, até femto pode aparecer. Resumindo, eram 2, eu transformei em apenas 1, que é o equi. Essa voltagem 6 é nos 2, por isso que agora eu posso fazer essa conta, ó. 2,4 micro. A carga eu posso descobrir. 6 está dividido, passa. A carga do equivalente dá 12 mais 2,4, 14,4 micro Coulomb. Não tem importância tu te confundir nas unidades. Eu às vezes me confundo, eu estou há 10 anos fazendo isso, então é normal dar uma coladinha da questão, da própria questão que responde correto. É Coulomb. É Coulomb. Galera, o que a gente acabou de aprender sobre a associação de capacitores em série? Qual é a característica? A carga é a mesma, ou seja, essa carga equivalente serve para esse e serve para esse. E não é o que ele tinha perguntado? Então pronto, não precisa continuar. Se eu fosse continuar, eu ia botar esse 14,4 aqui e ia descobrir a voltagem nele. Se eu botasse esse 14,4 aqui, eu ia descobrir a voltagem deles. Mas ele pediu a voltagem, então nem precisamos continuar. Então tu vê, seria mais trabalhoso se tivesse perguntado qual é a voltagem em cada um deles. Daria mais trabalho. Aqui ficou gostoso, dá uma olhada. 14,4 micro. Está dividindo, passa multiplicando. Concorda comigo? 14,4 vezes, aliás, dividido por 4, né? Aqui seria V2 e aqui seria o 14,4 micro. Corta micro com micro. V2 seria 14,4 dividido por 4. 7, 3,5, 3,6. Eu pergunto a vocês, se aqui é 3,6 volts, do total de 6, quanto sobrou para o 1? 2,4 volts. Poderias fazer a prova real terminando essa continha, né? Fazendo 14,4 dividido por 6. Beleza? Show de bola. Então fomos até um pouco além. Era ABCD ou era aberto? 14,4 e 14,4? É a alternativa A. A, de amor. Olha que bonitinho então. Certo? Não usamos grande coisa, gente. A gente só teve que pegar, achar o equivalente, fazer a continha da definição de capacitância e lembrar que a carga é a mesma quando é em série. Se eu fiz um em série, claro que agora eu vou fazer um em... E aí, final de semana, tu pode se debruçar em cima deles. Fala, Pedro. Olha só que legal a colocação do colega. Professor, então peraí, quando ele estiver carregando, vai ter I, e já que vai ter I no Rzinho, R vezes I vai ter uma voltagem diferente.
os 6 volts não vão estar atuando nos capacitores. Eu só vi questão de carga e descarga de capacitor cair em Olimpíada de Física. Nunca vi cair nenhuma em vestibular, nem no ITA. Porque exigiria uma função exponencial para descrever a carga com o passar do tempo. Teria o Ezinho, né? Então fica bem mais apimentada. Mas parabéns pelo que tu falou, amigo. Durante a carga e durante a descarga desses capacitores, já que vai ter corrente elétrica no circuito, eu não poderia saber qual é a voltagem em primeira mão. Por isso que nos capacitores de vestibular, o capacitor já está sempre carregado, quando a corrente já parou de circular. Ótima colocação, certo? Senão a conta ficaria muito, muito pior. Pois não. Não, na verdade, assim, ó, o fato de ter falado que a corrente era 0, era só para mostrar que não tem nenhum I passando por aqui, para o aluno poder perceber que não vai ter perda de voltagem aqui, e o aluno concluir que todos os 6 volts estariam atuando nos capacitores. Ou seja, mesmo que esse amperímetro fosse o amperímetro dos que eu compro aí nessas lojas de quinta categoria, funcionaria. Mas bacana lembrar disso, que um amperímetro bom é aquele cuja resistência interna é baixa. O amperímetro melhor que existe, o ideal, aquele que só existe no mundo das ideias, é nula a resistência interna dele. Isso é bom lembrar sim, mas não é o caso, não foi isso que gerou a corrente 0 naquela questão. E vamos ao outro exemplozinho, em paralelo, fazer bem naquele cantinho lá, para o pessoal de lá poder receber um pouco de baba também.